Então, dando continuidade à palestra da professora Marcela Ricchio, aqui está a professora. Muito obrigado pela sua presença, professora. E vou abrir a Eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá ótimo. Então, eu vou prosseguir conforme a gente havia conversado semana passada, uma segunda parte na fisiopatologia da dor. Dessa vez ligada aos produtos naturais, porque semana passada nós mostramos a parte da fisiopatologia da dor e pesquisas com soluções ultradiluídas, né? Agora, nós vamos estar falando, vamos entrar em aspectos, eu vou falar rapidamente de acupuntura, que tem pesquisas bem fundamentadas, e vou entrar em produtos naturais, tá? Pode passar. Então, só para vocês terem noção de que, com esse slide, de que a acupuntura, ela estuda a fisiopatologia da dor como nós, né, os médicos acupunturistas, os profissionais de saúde que são acupunturistas, muitas vezes fisioterapeutas, tudo mais, mas a acupuntura é uma especialidade médica e que tem se prestado bastante à pesquisa, tem tido diversas evidências muito consistentes, por sinal, não são fracas, exatamente desse traçado dos meridianos, dos canais e dessa correlação, né? Dentro da visão da fisiopatologia da medicina chinesa. Então, a acupuntura ela tem sido interessante, né? E nesse estudo aqui, esse slide mostra eles estudando o mecanismo de dor, porém, também classificando em dores agudas e dores crônicas, né? Então, isso é muito interessante, porque eles estão aqui fazendo uma correlação dos pontos de acupuntura com vias da dor, aquelas vias que nós estudamos, revimos, né, semana passada, e também com neurosecreções. Pode ir. Próxima. E aí nós temos, inclusive, publicações, né? Essa é uma publicação e uma apresentação bem interessante, porque a gente pode trabalhar tanto nos pontos ao longo do corpo, como no mapa corporal que existe na orelha. Então, quando a gente trabalha assim, de um paciente que às vezes não pode se mexer, não pode se curvar, enfim, então a gente pode trabalhar com a auriculoterapia. E a acupuntura também, ela tem uma grande indicação para os pacientes com fibromialgia, que em geral são pacientes que não toleram o toque da fisioterapia, né? A fisioterapia é a grande ajuda do paciente com dor, né? Mas tem algumas questões clínicas que impedem determinados pacientes, eles não obtêm alívio com a fisioterapia. Então, a acupuntura, a eletroacupuntura, que é o estímulo elétrico estimulando a redução dessa dor, e a auriculopuntura são assim muito interessantes. Existem diversos trabalhos científicos já, tanto é que foi aceito como especialidade médica aqui no Brasil. Pode seguir. Se vocês tiverem interesse, então depois vocês poderão olhar essas indicações. Então, hoje eu venho falar, dando sequência à fisiopatologia da dor, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que eu vou voltar nela na parte química. Eu vou explicar para vocês por que a questão da pesquisa em produtos naturais, né? Primeiro, entender o que é um produto natural. Produto natural, vocês pensam logo em planta, né? Num extrato fitoterápico. Mas ele pode ser de origem marinha,
ele pode ser de origem animal, por exemplo, própolis, né? Então, nós temos diversos produtos de origem natural, diversas origens, para pesquisa, né? E o que acontece? Nós temos cerca de 30% dos medicamentos que foram aprovados e regulados pelo FDA, eles foram baseados em pequenas moléculas de produtos naturais, ou então foram derivados diretos, não eram tóxicos, puderam ser aproveitados diretamente desses produtos naturais. Ou seja, de 100 produtos, 30 vêm dos produtos naturais, né? Porque eles têm características químicas que garantem a especificidade e a seletividade para a ação que a gente quer. Então, quando você está trabalhando com um extrato fitoterápico, ele tem inúmeras substâncias, né? Dependendo do extrato. Ele tem inúmeras substâncias. E aí ele vai agir nesse modelo chave e fechadura, mas ele vai fazer várias chaves e fechaduras, não é só uma. Então, porque ele tem diversas substâncias químicas que se ligam, né? E por isso que um chá de camomila, ele faz um efeito, desde um efeito calmante até um calmante de pele, por exemplo, né? Ele vai atuando, né? Diversos modelos chave fechadura. Por isso que, na verdade, a gente tem que estudar os extratos brutos, porque eles têm diversas moléculas químicas de interesse. E conforme a gente entenda essa atividade, a gente pode selecionar: essa molécula aqui age na cascata de coagulação, essa aqui age elevando o limiar da dor, essa aqui melhora o humor, essa aqui relaxa o músculo, enfim. E aí, a partir dali, a gente vai pesquisando, né? Fazendo os ensaios específicos de acordo com aquilo que a gente queira. Ou então, o contrário, a gente pode ver: essa planta aqui é tóxica, então eu não posso usar para ser humano nem animal, mas eu posso utilizar essa propriedade tóxica para estressar alguma outra coisa, larva de dengue, enfim. E aí eu posso fazer uma outra utilização. Isso é a visão da biotecnologia. A gente não lida com essa questão de bom ou mal, né? A gente lida com a questão estrutura química e atividade biológica. Então, dependendo da estrutura química e dos componentes que predominem, a gente visa uma determinada atividade biológica e testa, investiga e vai somando as informações que nem a gente fez lá, que eu mostrei para vocês na evolução da pesquisa em homeopatia, né? Professora, Oi. pode perguntar ou prefere pelo chat? Pode. Tem algum exemplo de algum produto que seria tóxico, né, para o nosso corpo, mas ele acaba sendo favorável em algumas doenças, talvez? É a planta que eu estudo. Ah, é? É um exemplo, mas tem vários outros, né? Aqui embaixo, esse outro parágrafo aqui, o último, ele fala exatamente do papaver sonífero, né? Da papoula, né? Que deu origem à morfina. Né? Então, não é só uma questão dos vários componentes, mas, assim, às vezes a própria quantidade, né? A quantidade que tem ali, às vezes ela ultrapassa aquele efeito de dor, para tirar a dor, e já passa a ter um efeito alucinógeno, entendeu? Então, é por isso que a pesquisa em produtos naturais ela é sempre muito cuidadosa e ela não é rápida, como uma molécula sintética, que você está num modelo chave fechadura, você está estudando diversas coisas, como eu estava mostrando semana passada, e vou mostrar hoje. Então, pode seguir. Então, nós temos isso, a gente tem sempre esse desenho, né? E a gente vê assim que em nível global, apenas 10% da biodiversidade mundial foi testada. Isso é muito pouco.
né? Então, nós temos um dos medicamentos mais vendidos no mundo, nós temos aqueles que foram desenvolvidos a partir de plantas, como a digoxina, que é um tônico cardíaco, o Taxol, que é um antineoplásico, principalmente para mama, artemisina, vinblastina, que é para leucemia, tratamento de leucemia, ginkgo biloba, que é para os vasos, um tônico para os vasos periféricos, né? A artemisina tem efeito ginecológico e urinário, né? Então, nós temos muitos medicamentos que são hoje sintéticos, ou então são fitofármacos. Fitofármaco é quando, a partir de um extrato bruto, você consegue isolar uma substância daquela planta e transformá-la num medicamento, né? Um xarope, né? Xarope de abacaxi, né? Remédio de verme, né? Então a gente tem, né? Diversos produtos naturais já no mercado, né? Que a gente usa e nem percebe, né? Toda a pesquisa que foi feita. Então a gente vê que é uma coisa preocupante, e é por isso que eu tenho interesse de mostrar isso para vocês, para abrir o caminho de vocês, o pensamento, mesmo que vocês não queiram trabalhar com isso, mas é importante, porque isso é uma questão até de sustentabilidade, não é só de aproveitamento da biodiversidade, mas de sustentabilidade, você ter mais cuidado, né, com a natureza. Então, olha lá, 25% das 250 mil espécies de plantas serão extintas até 2050, por variações climáticas, por mudanças de solo, por catástrofes ambientais, por poluição, por resíduo de lixo, chorume, que às vezes contamina, enfim. Então, da mesma forma que tem substâncias químicas que se esgotam, que acabam no planeta e que a gente nem sabe que elas existiram, também isso vai acontecer com as plantas. Então, isso é uma coisa muito importante da gente desenvolver em vocês esse interesse, esse respeito pela pesquisa pelos produtos naturais, porque a gente vê o quê? Das doenças crônicas, né? Quantas doenças ainda não foram resolvidas, né? Outras até pioraram, como a tuberculose, a hanseníase, né? Apesar das multidrogas, do esquema, mas a gente vê que a questão do imunocomprometimento pela desnutrição, ou principalmente pelo uso de drogas. Então, acaba que, digamos, um paciente que é imunodeficiente, se um imunocompetente, usando o esquema HIP para tuberculose, ele negativa essa tuberculose pulmonar, que pela tosse contamina, né? Liberando as gotículas. Se ele negativa, deixa de ser bacilífero em 15 dias, um paciente imunocomprometido, ele não tem resposta suficiente imunológica do hospedeiro. Então, às vezes, ele vai negativar 30 dias depois, 40 dias depois. E, por outro lado, ainda tem os bacilos resistentes, as medicações. Então, nós precisamos somar essas terapêuticas para que esses pacientes possam, através dessa medicina complementar, eles possam fortalecer e possam melhorar suas respostas. Eles melhorando, eles levarão menos tempo bacilíferos, e, por exemplo, né? E outras pessoas não correrão risco de contaminação, né? E esses germes que permanecem não ficarão resistentes, né? Esse é o pensamento, esse é o pensamento. Então, e por outro lado, 80% da população dos países menos desenvolvidos depende do uso de plantas para os cuidados primários em atenção à saúde, né? Então, é um uso corrente. A gente até usa uma frase que é coevolução, planta-humanidade, né? Então, a Organização Mundial de Saúde tinha feito uma proposta para a gente promover a saúde para todo mundo, né? Fez essa proposta em 93, saúde para todos no ano 2000, que não foi atingida.
Mas, a partir daí, houve um incentivo ao estudo e ao uso de plantas medicinais no atendimento primário à saúde. E é isso que a gente vê, né, na estratégia de saúde da família, diversas outras iniciativas, né, mas principalmente a atenção primária. Pode seguir. Então, nós tivemos um grande professor, um grande pesquisador, professor Otto Gottlieb, químico brasileiro de renome internacional, que é uma pessoa assim, muito estudiosa, muito criteriosa, que ele estabeleceu uma química e fez uma proposta de uma evolução e que existiria uma inteligência na disposição das moléculas químicas ao longo do planeta, tanto nos vegetais quanto nos elementos marinhos, mas principalmente na parte vegetal, que ele se dedicou. Então, ele fez uma quimiotaxonomia, né, dessas plantas. Então, ele sugere como se fosse, a partir da química, ele foi o primeiro a estabelecer uma correlação química-biológica, químico-biológica, né, físico-química biológica, mostrando que existe um corredor que está contando assim a história do planeta, que está contando a história da evolução dos seres vivos através das plantas e daquilo que está ao redor dessas plantas, né? É uma coisa linda o trabalho dele. E que é claro que no início foi muito rechaçado, muito maltratado, foi perseguido, mas depois tudo foi se estabilizando. Tem correntes que não aceitam, mas a tendência hoje em dia é todo mundo aceitar essa visão. E, a partir disso, a gente entende que esse corredor de plantas, né, ele tem características, ele segue produções de acordo com as camadas geológicas, né? Isso já é um avanço. As camadas geológicas, as interações ambientais com o solo, com a região geográfica, com o clima, que a gente chama de características edafoclimáticas, né? E o primeiro metabolismo da planta, né, para ela sobreviver, é o metabolismo fotossintético para sua alimentação, né? Só que aquela energia acumulada, ela vai ser utilizada para as interações da planta com o ambiente. Então, a planta, ela não é que nem um animal que, se tiver uma agressão, um risco, sai correndo, ou ataca, ou foge, né? A planta está ali paradinha, e no que ela está paradinha, recebendo a agressão do inseto, a agressão daquela criança que vai lá e quebra, a agressão de um trator, enfim, a agressão de um excesso de sol, ou de uma falta de água, ou de um solo estéril, enfim, ela fica ali quietinha, pega aquela energia e transforma em substâncias para a sua sobrevivência. E são essas substâncias que a gente chama que ela está no metabolismo secundário. Essas substâncias químicas dela são os medicamentos que nós conhecemos, né? Então, por exemplo, nós tomamos ácido acetil salicílico e a planta, o ácido acetil salicílico, o modelo de molécula ele é oriundo do ácido salicílico, daquela planta que a gente vê na beirada dos rios, aquela chorona, né, que é o salgueiro, né? Então, é aquela planta chorona, assim. Então, ela tem características químicas, né, onde ela produz substâncias que têm atividade anti-inflamatória. O taxol já é de um outro arbusto lá do Pacífico, né, que produz uma substância que tem atividade antitumoral. Ele normalmente não tem só uma atividade, né, tem várias. Mas, como a planta ela funciona com princípios ativos, né, então tem aqueles que são mais produzidos em maior quantidade e aqueles que em menor quantidade. E
essa modificação química, essa transformação química ao longo do tempo, ao longo das estações da natureza, por exemplo, né? Ou ao longo das circunstâncias, isso é chamado de farmacognosia. É a transformação química que é dada por sinalizações para que a planta se resolva, né? Então, isso é muito, pode passar, isso é muito importante, parece uma coisa longe da dor, mas não é. Porque se a gente entender isso, a gente entende por que determinados extratos fitoterápicos podem reduzir a dor, né? Podem ser ativos. Então, a gente trabalha nesse estudo da biodiversidade, e a biodiversidade brasileira é enorme, né? Então, e as plantas, elas são usadas desde que surgiu a humanidade, seja para se vestir, para se cobrir, seja para se enfeitar, seja para se perfumar, seja para comer. Então, eles têm toda essa experiência, né? O ser humano ele carrega essa interação com a planta, né? E os terpenos são esqueletos de hidrocarbonetos que vão assumindo nas suas extremidades determinadas conformações, e às vezes eles até podem fechar formando anel aromático. Mas os terpenos são uma classe química da química vegetal que são de extremo interesse, e eu trabalho estudando isso. Pode ir. Então, assim, por exemplo, esses terpenos, esses esqueletos, eles podem se arrumar, podem se arranjar com 20 carbonos, que são os diterpenoides, com 30 carbonos ou mais, que são os triterpenoides, ou com menos, né? Então, se é um diterpenoide, ele é C20, né? A sua estrutura química. Se ele for um monoterpenoide, ele é um C10, são 10 carbonos. E alguns monoterpenos, né, dessa estrutura C10, eles são muito voláteis e dão aromas. Por exemplo, o aroma do limão, o limoneno, é um monoterpeno. E o odor do limão é muito aromático, né? Assim como outros. Então, eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem a beleza, todo o potencial que essa floresta, que essa mata atlântica, em geral, a gente está trabalhando com ela, ela está contando uma história. Ela está contando não só a história dessa planta e a interação ambiental de uma determinada espécie, porém, ela está contando uma história do planeta, né? E ela está contando isso através das suas secreções químicas, né? Então é um mundo, é uma vastidão, é uma coisa linda, e existe um potencial maravilhoso para reduzir a dor dos pacientes, sejam eles humanos, sejam eles animais, tá? Pode ir. Então, eu vou falar rapidamente da Euphorbia tirucari, que é a planta que eu estudo, que é conhecida como a veloz, ou planta de fogo, cacto de fogo, dedinho do diabo, enfim. Porque ela queima, é uma planta que queima. Ela é uma planta muito antiga no planeta, ela desde a época em que os continentes ainda estavam unidos, né? Desde a época da Pangeia, possivelmente colaborando com essa visão da teoria da deriva dos continentes, né? Então, ela vem dessa área de Gondwana. E após esse
secular, né, essa progressiva separação dos continentes, então ela veio aqui de Gondwana, mas ela pegava tudo isso. E aqui a gente vê a distribuição dela no planeta, né? Onde que ela é mais prevalente, né? Então ela tem uma distribuição geográfica muito abrangente, que envolve a região de onde ela se origina, que é o continente africano atualmente, havendo descrições de que a planta veio para o Brasil nos navios negreiros, né? Mas, como é uma planta de grande adaptabilidade, ela está habituada com solos pouco férteis, então ela tem uma estratégia de sobrevivência que é muito antiga, né? Então, ela fabrica determinadas substâncias, ela praticamente não dá flores, de vez em quando só que ela dá flor, e folhas também não, o caule dela é modificado, né? Que vocês veem aqui, que vocês veem, só enxergam caule, né? E na verdade, o metabolismo dela é todo para dentro, é todo nessa sobrevivência, porque ela veio de um ambiente muito rústico, muito rude. E mesmo quando ela mudou, foi para outros países, né? Tem até na Austrália, tem no Havaí, tem tudo quanto é lugar, América Latina. Então, ela precisou modificar muito seu metabolismo para essa sobrevivência, essa adaptabilidade. Então, ela fica com aquilo que é o essencial. Então, ela não precisa ter tantas folhas, ela não precisa dar flor o ano inteiro, nem fruto o ano inteiro. Então, ela trabalha num metabolismo que é um quarto metabolismo desse gênero que produz látex. Ela é prima da borracha. Então, da Évia, né? Da seringueira. Então, ela produz um látex e ainda fez uma circulação só para esse látex, para que, como ele é corrosivo, para ele não destruí-la. Pode seguir. Próximo. Então, olha lá, ela varia de acordo com a região. Olha para ela aqui verdinha, à esquerda. Isso aqui é como ela cresce. Ela cresce assim, entremeada, como se fossem dedos, né? Intercalando. Um arbusto, isso aqui no Brasil. Olha aqui à direita, na África, ela cresce como uma árvore. Olha o tronco, tem até animal aqui na sombra da árvore, né? Então, é claro que, embora determinadas secreções sejam mantidas, né? Mas existem diferenças na fabricação da planta daqui para a planta daqui. E são diferenças expressivas a ponto da morfologia da planta é linda. A morfologia da planta se modificar, né? E aí, olha só que coisa linda que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui a espécie que ela além de ser uma espécie, tem um gênero, né, Euphorbia, e a espécie Euphorbia tirucale. Mas aí ela pode ter variantes. Então, todas essas aqui coloridas que vocês estão vendo, é ela. Só que é a Euphorbia tirucale variegata. Então, olha que coisa linda. Você tem ela avermelhada no Oriente Médio, ela vermelha aqui em cima no Japão. Aqui também, ela roxa no Japão com flores, tá? Aqui já está ficando mais amarelinha à esquerda, e aqui, ó, amarela quase que branca. Tudo isso são respostas fenotípicas das interações ambientais. Então, é claro, se a morfologia dela, se a parte de fora dela variou por quê? Por causa das substâncias químicas que ela tem. Então, o que a gente vê é muito interessante, até publiquei em 2017 um estudo sobre isso.
você vai vendo que em cada localidade, de acordo com a variação edafoclimática, você tem onde ela se posiciona geograficamente, né? Você tem atividades biológicas distintas. Pode seguir. E tem locais onde o látex dela é extremamente tóxico, mata peixe, mata pessoas, tá? Os povos originários sempre trabalharam e usaram ela e usam até hoje. Olha aqui, ela vermelha com rosa, rosinha com amarelo, desculpe, amarelo com laranja, branca. Olha essa aqui está num deserto, mas não é um deserto africano. Ela branca com umas pontas, umas coisas brancas aqui, é um tipo de folha, uma variação de folha. Olha aqui nos Estados Unidos, como é que ela é. Tem ela verde, mas tem ela branca, entendeu? Ela é prima dos cactos, né? Então, é claro que essas produções químicas não serão as mesmas. Existe uma produção que é preservada, porque vai dar a característica daquela espécie, a característica botânica daquela espécie, quimiotaxonômica, como a produção de látex, mas esse látex vai variar. E esse caule externo vai variar, porque um caule que é roxo é diferente, tem uma produção química diferente de um caule que é amarelo, que é branco, que é rosa, entendeu? Então, e aí a gente tem normalmente um princípio ativo e outros princípios complementares. E, de repente, aquilo modifica. Em cada local, aquilo vai modificando. Então, o que eu estudo são essas variações. O que é que fica igual e o que é que varia? Porque nessa variação você tem a indicação biológica. Se eu quero utilizar essa planta como inseticida e testar para dengue, então eu vou pegar a planta do Egito. Se eu quero, como antitumoral, se eu quero pescar peixes e matar por desacoplamento mitocondrial, parada da cadeia respiratória, eu vou usar a Euphorba tirocali dos Andes, das cordilheiras andinas. Se eu quero uma atividade menos tóxica, eu vou usar a japonesa, e assim vai, entendeu? Essa é uma parte do estudo que eu faço. Então, é lógico que eu estou procurando essa questão da dor, né? Também, já procurei outras coisas, agora estou vendo a parte da dor. Pode passar, por favor. Olha aqui. É ela, tá? Essa é a Euphorba tirocali cristata. Totalmente diferente, né? Lógico que essa área, olha aqui o caule dela, né? Começando a lembrar, deu até uma florzinha, começando a lembrar, né? Ela está perto da família das cactáceas aqui, né? Então, é prima, né? Então, é lógico que essa planta está se desenvolvendo num solo totalmente diferente do solo brasileiro. E claro que ela vai trazer outras propriedades químicas, né? De interesse. Ou não, né? Mas, em geral, Ela é de qual país? Eu estava achando que era do Brasil essa. Não. Essa Não. não. A do Brasil é aquela primeira à esquerda que eu mostrei, o arbusto. Pode seguir, por favor. Aí tem alguma propriedade do Brasil, tipo, que é utilizada? Sim. Então, olha só, as flores também, olha lá como é que são. Essa aqui da esquerda é a primeira, é a do Brasil, tá? Olha lá as florezinhas pequenininhas. Aqui, no outro país, já é branca, toda parecendo... Aqui, essa daqui, ó, embaixo, ó, parece uma estrelinha. A outra é amarela, flor amarela totalmente diferente. Olha essa japonesa, dando flor vermelha, acompanhando, né? O caule que depois vai ficar avermelhado. Pode ir, pode passar. Isso é só para vocês entenderem variação química vegetal, porque que a gente leva anos e anos estudando. Aqui é o fruto, é um fruto chamado tricoca. Ele costuma dar em 3 e ele por dentro também, né? Pode ir. Ele é pequenininho. E aqui está o látex, né? Por isso que ela é uma planta considerada suculenta. Você aperta ela, ela é macia
macia, né? Ela é macinha, assim. E ela solta um látex, tá vendo? Aqui à esquerda é uma gota espessa, pesada, né? E esse látex, aqui dentro, tem vários ductos laticíferos, né? Que é para não lesar a planta. E esses ductos laticíferos, eles foram formados na planta por uma sinalização que induz a morte celular programada. Essa foi a minha tese de minha dissertação de mestrado. Eu estudei para ver quando é que eles se formavam, em quanto tempo eles se formavam, né? E qual era a sinalização, a detecção da sinalização, qual era a classe química que determinava. Por quê? Porque a aplicação dela, quando todo mundo fala, ela serve para o câncer, é porque o que é um câncer? É uma célula que quer ser imortal. Ele perdeu o seu ciclo celular, o controle do seu ciclo celular. Então, se reproduz infinitamente, né? Vocês sabem disso. Então, possivelmente, essa substância química que ela produz, que sinaliza entre a segunda e a terceira semana de vida, que foi que a gente publicou, ela é uma substância, um terpeno, né, um diterpenoide que estimula a morte celular programada. Na planta, ele estimula a morte celular programada para fazer os ductos laticíferos, porque a morte celular programada, naquilo que é saudável, aquilo que não é doente, naquilo que é saudável, induz a diferenciação. Então, a formação do ducto laticífero aqui é uma diferenciação dessa planta, dessa espécie. Na célula tumoral, que perdeu o ciclo celular e não conseguiu entrar em morte celular programada, pode ser que ele ative isso, entendeu? Pode ser uma dos mecanismos de ação dessa planta, né? E então o pessoal da biofísica da UFRJ está estudando essa parte, e junto com a genética, essa parte do ciclo celular. E aí a gente vê as pessoas fazem isso, elas pingam essas gotas ao redor do mundo, tá? Não é só aqui no Rio de Janeiro nem no Brasil, não. Ao redor do mundo, ao longo da história de Cristo, eles pingam e utilizam essa gota. E todos os relatos, todas as civilizações, o que mais chama atenção é que ele é usado para dor. É um medicamento, uma planta, um medicamento fitoterápico, né, que é um extrato bruto, e é utilizado para dor. Pode passar. Por isso que eu estou trazendo e mostrando isso para vocês. Agora, uma coisa é a cultura popular, é a cultura tradicional, das populações tradicionais e das culturas étnicas, né? Elas utilizarem, elas têm uma forma de plantar, elas têm uma forma de colher, existe uma sabedoria ali que a gente normalmente até vai perguntar, né? Os artigos, normalmente, quando eles fazem a introdução, a história da arte, né? Como é que está o estado da arte desse conhecimento, eles sempre citam os povos originários. Agora, outra coisa é a preocupação. Por exemplo, essa imagem aqui eu tirei da internet ontem, ou hoje, ontem, está no site do eBay, vendendo. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com o que é veiculado, né? A Anvisa proibiu a utilização dessa planta porque ela é conhecida por sua propriedade hepatotóxica, e tem grupos de pesquisadores que têm autorização para utilizar e investigar a planta, né? Tem pesquisadores até de hospitais oncológicos, pessoas sérias que estão investigando a planta. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque aqui à esquerda são diversos caminhos de pesquisa, tudo que ela é usada, tá? Empregada, e, ao mesmo tempo, existe esse tipo de formulação que a gente tem que tomar muito cuidado,
tá? Nós que somos da área médica, né? Não, existe as pessoas elas utilizam e elas buscam e acabam, às vezes não têm acesso à planta e acabam comprando essas coisas na internet, que é uma coisa perigosa, né? Então, a farmacosegurança e a farmacovigilância pedem muito cuidado da nossa parte, né? E as pessoas naquele afã estão sentindo dor, não estão melhorando com nada, estão com tumor, querem ficar boas, né? Vocês sabem que eu comecei a estudar essa planta tem uns 25 anos, talvez mais. E aí, na época, só 30% da população tinha acesso a oncologista. Ano retrasado, 2019, eu fiz um levantamento, de novo, só 30% da nossa população tinha acesso a oncologista. Então, tem muita gente descoberta e buscando fazer alguma coisa, né? Vamos lá, pode seguir. Então, um primeiro artigo foi esse, que está online, que é o uso da eufórbia em medicina tradicional, né, e as evidências científicas. Aqui eu englobei medicina tradicional, também as medicinas étnicas. Tem uma diferença de etnomedicina para medicina tradicional. A etnomedicina é uma transmissão, é um saber boca-ouvido, né? E eles têm um entendimento, eles têm a noção da fisiopatologia de acordo com a cultura e a tradição de cada povo. E a medicina tradicional é aquela que já é escrita, né? Medicina tradicional chinesa, medicina tradicional ayurvédica, medicina tradicional hebraica, é aquilo que já está escrito, né? O que não está é etno, que é a transmissão oral, né? Boca-ouvido. Então, aqui a gente fez um estudo praticamente de etnofarmacologia, vendo a correlação, tudo que os povos falavam, que a gente tinha naquela época, né, de informação dos povos, e a comprovação da observação deles de séculos, de milênios, sendo comprovada à beira da bancada laboratorial, em pesquisa básica. Pode passar. É um artigo fácil de ver e dá para seguir. Pode ir. Sobe mais um pouquinho, por favor. Aqui é esse. Aqui foi o estudo que eu fiz na parte homeopática, mostrando, aqui estão os gráficos comparando os controles aos resultados, né, as soluções testes, mostrando que, em relação ao controle que não foi tratado, das células com câncer de mama humano, linhagem MCF7, adenocarcinoma de mama humano, os extratos que foram testados, eles foram estatisticamente significativos e inibitórios. E ainda conseguiram atuar sobre uma enzima da via glicolítica, ou seja, a enzima que inibe a alimentação tumoral, né? Então, esse é um caminho muito interessante. Além daquela sinalização que eu falei da atuação no ciclo celular, aqui foi o nosso trabalho de doutorado, onde a gente viu a atuação sobre enzima, né, do ciclo anaeróbico, né, do metabolismo anaeróbico das células tumorais. Então, isso foi inibido, né? Então, atuou sobre o metabolismo glicolítico. Isso é um potencial enorme, né? E mais um conhecimento sobre mais um mecanismo, né? Do látex. Pode seguir, pode seguir. Depois nós fizemos, aqui à esquerda, o estudo da morte celular programada, nessas linhagens. Então, a gente trabalhou não só fazendo as dosagens, mas fotografando, né? Então, a gente viu que, em relação aos controles, nós tivemos as células que estavam agrupadas
nos diversos tratamentos, elas entraram em morte celular programada. Isso aqui foi apresentado, né, no Congresso Brasileiro de Mastologia, mostrando pesquisa para câncer de mama, né? E aqui ao lado, mostrando assim, o uso crônico, né, porque a população faz uso crônico desse látex, às vezes anos, né, tomando esse látex para reduzir dor, para reduzir tumor, e a gente quis ver como é que estava o fígado e o baço. Então, nós fizemos uma análise estatística do peso do fígado e do baço, que não houve alteração, e depois a gente fez o estudo histológico, histopatológico, e não foi o látex da Euphorbia tirucale do campus da Ilha do Fundão, do Rio de Janeiro, ele não, por esse que eu posso falar, né? Ele não foi citotóxico para os linfócitos e nem induziu a linfoma. Já é diferente esse resultado do resultado do látex africano, né? E também não induziu a cirrose, que é diferente do látex africano. Pode passar. Então, a gente foi, através da pesquisa, primeiro fazendo a revisão dos mecanismos de dor, depois o uso crônico, na parte da toxicologia crônica, que a gente, na parte sérica, a gente encontrou uma redução dos fosfolipídios. E aí eu queria que vocês se lembrassem da fosfolipase 2, né, que a gente mostrou semana passada, que vai atuar nos mecanismos, né, de coagulação, nos mecanismos de dor. Também as vias do ácido araquidônico, né? A via COX, via LOX. Então, a gente tem uma hipótese, né? Teve naquela época essa hipótese dessa participação dos fosfolipídios. Por quê? Porque os fosfolipídios, um dos fosfolipídios que existe é a encefalina. A encefalina está ligada à metencefalina, que participa da transdução, da modulação da dor. Então, muito provavelmente, esse seja mais um mecanismo na dor, na redução da dor desses pacientes, em especial os pacientes com câncer. Porque essa planta, o látex, ele induz ao estresse oxidativo via peroxidação lipídica de membrana, nisso reduz os fosfolipídios e a gente comprovou em 2008, mas em 2009 outros pesquisadores confirmaram que ele realmente atua, ele faz uma erosão seletiva. Sempre que você compara célula normal e célula cancerígena, ele é ativo na célula cancerígena. Ele agride a célula cancerígena, ou seja, um tropismo químico, né? Mais uma vez, a imunomodulação foi sugerida por Santa Clara Júnior, através do fator de necrose tumoral alfa, que também modula dor, resposta inflamatória, no caso. E aqui mais embaixo, de novo, em 2010, já em vivo, o Baica viu a ação dele da dor no câncer, nas camundongas com tumor de Bittner. Aqui já é o látex e também o extrato total aquoso, que também levou ao aumento da sobrevida e a qualidade de vida dos animais que sentiram fome, que se moveram porque não estavam sentindo dor. Algumas até se reproduziram e amamentaram. Gaspar, de Ciências Agrárias, né? A Sandra Gaspar, desenvolveu um estudo sobre o cultivo dessa planta e a ação dela, se ela promove o estresse oxidativo, junto com outro agrônomo, o professor Paulo Brioso. Então, a gente viu realmente gerando estresse oxidativo na película do feijão, né? Então, possui uma atuação na germinação. Esse estresse oxidativo, como a Natália perguntou, nem sempre ele é ruim.
ele pode ser bom, tudo vai depender da dose, da concentração, né? E da frequência, né, com que se administra. E, por último, que é assim, muito importante para essa questão da dor, por mais um caminho, além dos fosfolipídios reduzidos, da redução da encefalina e da metencefalina, que participam nessa transmissão neuronal, né, da dor, o Paulo Baica, médico veterinário, que respondia, agora ele se aposentou, pelo biotério central da UFRJ, um biotério enorme, ele fez a proposta dessa ação nesses camundongos, além de ter repetido o experimento, o ensaio nas camundongas com tumor de Bittner, câncer de mama, ele também fez o teste o Nelson Bretas é veterinário, Alexandre Pirro é veterinário, 3 veterinários. E aí fizeram o teste da caudinha para ver se essa caudinha ficava elevada, o teste da atenção e exploração, que já está avaliando ação cortical, né? E resolução de problemas também. Então, eles tinham que resolver problemas em labirinto. E tinham que passar por baixo, abrir uma portinha, pular um obstáculo, e aí eles foram fazendo. Então, foi vendo que eles não tiveram toxicidade em sistema nervoso central, pelo contrário, esses camundongos ficavam mais atentos, exploravam melhor o ambiente, eram mais suaves e estavam aptos a resolverem os problemas, diferente dos controles. E aqui eu esqueci de falar, mas em 2008, num outro preparo, esse aqui foi homeopático, mas aqui o de 2008. Mas esse aqui, com o Baica, a gente está falando da dose ponderal, né, dos extratos fitoterápicos. Então, eles ficaram bastante equilibrados e a hipótese vem desde a via oral, vem desde o mestrado, né, desde 2003, onde a gente hipotetizou que aquele caule, o que tem no caule, né, os flavonoides, os taninos hidrolisáveis, eles são antioxidantes. Então, quando a pessoa toma o extrato total, a planta inteira, né, possivelmente o mecanismo é esse. Tem um estresse oxidativo mínimo que vai lá na membrana, mas os flavonoides e os taninos, eles protegem, não deixam ser uma lesão excessiva, né? E aí a gente viu que também foi ativada a glândula tireoide, porque a dosagem sérica desses camundongos, ela mostrou que houve uma elevação do T4 livre, enquanto dos camundongos controle eles não tiveram, né? Que não tomaram foi uso oral ad libitum. A toxicologia aguda, que foi por gavagem intraperitoneal, está sendo publicada, né? Está na tese. Então, tudo isso aponta. Alguns autores dizem que não há ação central. Eu tenho minhas desconfianças. E primeiro eu penso mesmo num monoterpeno que possa ter uma ação tipo alcaloide, tá? Que existem isso, monoterpenos indólicos. Mas o próprio veloz também tem alcaloide, então é uma outra classe química que pode estar atuando nessa analgesia, tá bom? Pode seguir. Então, nós estamos parados aí, terminamos isso, tivemos essas últimas publicações. Essa é a professora Sandra. Aqui, à direita,
eu trouxe para vocês verem uma coisa que eu acho interessante, que é o cultivo dele, né? Então, com a Sandra, a gente publicou essa questão do cultivo, com o Baica, e recentemente agora com Dor, com os alunos das ligas daqui da faculdade, fazendo uma revisão da química vegetal, que é isso que a gente está conversando hoje, né? Mas eles todos já entraram em contato com essa revisão para a gente poder, dali, fazer não só trabalho sobre dor, mas outros trabalhos que dependem dessa noção de química. Pode seguir. E aí, aqui tem uma informação assim, muito importante, que é uma noção muito importante. Ciência, ninguém faz sozinho. Todo mundo trabalha e trabalha em cooperação. Mesmo que você não conheça os grupos. Você, desde que seja uma pesquisa ética, autorizada pelo Comitê de Ética e tudo mais, e autorizada pela Anvisa, naturalmente, você pode fazer, e aí um vai somando com a informação do outro, né? Então, eu trouxe aqui informações que são muito interessantes de outros pesquisadores. Eu tenho os grupos, o grupo do Nordeste é um grupo muito bom, Nordeste e Norte, eles trazem informações que todos são bons, mas eu estou falando assim, são bom assim, para a gente, para as coisas que nos interessam. Então, aqui uma coisa que nós observamos, eles também observaram, e isso é muito importante em ciência, porque além dela ter que ter a repetibilidade, no mínimo 3 experimentos independentes, tudo mais, é muito bom quando tem a repetibilidade de um outro grupo que não tem nada a ver com você, que é sinal de que os seus resultados, eles são importantes, eles são relevantes. Então, nós observamos nos camundongos, quando a gente estava falando lá de qualidade de vida, longevidade, uma coisa muito interessante que eu trouxe aqui a foto para vocês é que quando o camundongo está com câncer, olha aqui essa imagem, na região do câncer, o pelo, ele some, ele cai. E o bichinho também vai ficando com várias falhas, tá? Ao longo do corpo. Esse aqui é um camundongo tumor de Bittner. E os nossos camundongos tratados, eles voltaram, eles repilaram. Os pelos voltaram a crescer, ficaram lindos, ótimos, que nem esse camundonguinho branco que está aqui. Então, aqui esse grupo do Nordeste, ele investigou tumor de Bittner também, o mesmo tumor, ali está o histopatológico, e a diferença de um camundonguinho para outro. Então, eu fiquei muito feliz de ver isso, porque isso reitera a importância das publicações que nós temos feito, que temos mostrado em congresso, com os alunos. A gente tem ido um pouco mais devagar, porque a gente passou a investir nos alunos e eles estão se desenvolvendo. São alunos de medicina, que normalmente não estão acostumados a trabalhar com plantas, e aí a gente vem devagar, sem pressa, porque já tem muita gente boa estudando isso aí. Então, o mais importante é seguir, né? A pesquisa prosseguir. Aqui ao lado, né, nessa barra, está também um outro ensaio muito interessante sobre a atividade do látex, mais uma vez, através do estresse oxidativo, matando os moluscos, né? Então, ele é conhecido, né, para leishmaniose, para esquistossomose, então ele tem capacidade de matar o vetor, né? Então, aqui tem um estudo comparando várias eufórbias, enfim, um estudo importantíssimo porque são doenças crônicas, né, que são chamadas doenças negligenciadas, né, e que pegam grande parte da população, né? Então, é muito importante isso. Aqui embaixo, à esquerda, aqui já tem um outro estudo muito bacana e que é diferente do meu resultado,
porque quando eu analisei a produção das raízes da planta que eu estudei, não produzia quase antioxidantes. Não produzia substâncias tóxicas, mas não produzia tanto antioxidantes como esse autor encontrou. Então é muito interessante, porque aqui ele nós aqui do Avelós, que a gente estudou do Rio, esse lá da Ilha do Fundão, os flavonoides vêm muito do caule. Nesse aqui, que é de outro estado, já está vindo das raízes. Então, tem um outro metabolismo que é solicitado de acordo com as interações ambientais dele, né? Então, ele deve ter um ambiente muito ruim, muito inóspito, para ele precisar ficar secretando flavonoide para a raiz. Uma outra coisa importante que a gente fez, e que a gente quase não vê citado nos artigos, é o horário da coleta, porque durante o mestrado a gente viu que existe variação da produção química vegetal, não só na sazonalidade, nas estações, e a variação química e consequentemente, a variação biológica, né? Mas ao longo do dia. Então, é muito importante você dizer, eu coletei o látex às 8 horas da manhã, ou então eu fiz o extrato de toda a planta às 9 horas da manhã, que é diferente de você pegar a planta e trabalhar com ela às 3 horas da tarde, às 15 horas, entendeu? É outra produção. Então, são cuidados, todo um mapeamento que a gente está fazendo, entendendo este indivíduo vegetal que a gente estudou. E aqui também, olha, esse estudo feito por veterinários, essa tabelinha aqui, mostrando se o avelós foi tóxico para os folículos e para as células do baço, né? Para o tecido esplênico, né? Melhor dizendo, e mostrando que não foi, da mesma forma que eu também vi que não havia sido. Então, pode passar. Era isso, os resultados foram semelhantes aos nossos, né? Só isso, já expliquei. Então, estou quase terminando, só para vocês verem, Gurib Faquin e Guerro, né? São árabes, né? Então, eles isolaram antocianinas. Antocianinas são aquelas substâncias que dão a variação da coloração. Desculpe. Derivados fenólicos que têm ação antioxidante. Esteroides, que são para o desenvolvimento da planta, mas eles não estão em concentração suficiente para induzir uma ação hormonal, como, por exemplo, a soja tem, né? De terpenos, que tem ação antitumoral, e se eles forem esterificados, eles passam a ter ação tóxica e promotora tumoral, porque eles agem em isoformas da proteína quinase C, sinalizador de membrana. Então, se for uma isoforma da PKC-alfa, promove tumor, irritação, toxicidade. Mas são os ésteres de Forbol, os Forbóis esterificados. Agora, se eles forem hidrofílicos, não forem esterificados e ainda forem hidrofílicos, aí eles passam a agir na proteína quinase C, teta. Então, eles passam a ser antitumorais. E aí, com esse estudo, os chineses sintetizaram, né, moléculas similares para tratar o câncer, né? Estão patenteando. E aí nós temos os triterpenos, aqui que é importante, os triterpenos que estão contidos nesse látex, eles têm atividade anti-inflamatória e que pode reduzir a dor por estar diminuindo a inflamação, entenderam?
Então, assim, eles são bem interessantes, essa constituição. Além disso, e essas são substâncias que a gente encontra em variações diferentes nas euforbas tirucárias de todo o mundo. Aqui, na do Rio de Janeiro, lá do campus do Fundão, a gente teve o primeiro isolamento da quercetrina, que é um flavonoide bastante interessante e que parece ter também uma atividade de limpeza orgânica, né? Eles são chamados de scavengers, né? Limpadores, varredores, né? Daquilo que é de estresse oxidativo. Mas acontece que existem relatos muito interessantes da quercetrina colaborando no humor, melhorando o humor dos pacientes, melhorando a disposição para o trabalho, a fome, enfim. Então, um flavonoide é uma coisa interessante. E já começam a chegar trabalhos mostrando a atuação de determinados flavonoides como antitumorais e analgésicos. Né? Pode passar. Então, assim, tem um potencial riquíssimo das frações dessa planta. Além disso, nós temos a fração borracha, fração cera, hidrocarbonetos, que são os esqueletos, né? Uma fração saponificável e ácidos gordurosos. Pode ir. Pode passar. Então, pelo que a gente viu, em relação à modulação da dor e à química, né? A química vegetal, no caso, nós temos várias substâncias de origem vegetal e marinha, falando só de dor, diversos tipos de dor, que podem modular a dor no seu limiar, elevando seu limiar, ou na sua transmissão ou percepção. Podem atuar no eixo psiconeuroimunoendócrino, através de hormônios, como a gente viu, que levou a T4, ou da secreção de citocinas, como a gente viu com a secreção do fator de necrose tumoral, tanto in vitro quanto in vivo, nesses camundongos. Pode regular mecanismos de resposta inflamatória, como a gente viu, principalmente os triterpenoides, ação endotelial, que são os diterpenoides e os diterpenoides, ou seja, também a distância, né? Porque a endotélio é a maior glândula do corpo humano, né? Então, tudo isso justifica a gente continuar estudando, porque é muito interessante, são mecanismos muito interessantes. Algumas coisas, você fazendo a revisão da literatura, você não precisa verificar, porque quando é alguma coisa, um mecanismo preservado na natureza, um artigo de outra pessoa é suficiente, você pode citá-lo. Mas, quando está relacionado a alguma variação, a produção, a sua produção química vegetal está relacionada a alguma variação ambiental, aí vale a pena estudar in vitro essa variação e depois estudar no ambiente, que são estudos ecofisiológicos. Então, durante o meu mestrado, eu fiz estudos in vitro, vendo quando, porque o tempo inteiro a planta do rio, de lá que a gente estudou, o tempo inteiro ela não era tóxica, ela não era tóxica. Então, eu fui estudar para ver em que situação ela se tornava tóxica. Fiz a exposição a diversos agentes estressores e ela se tornou muito tóxica no ambiente salino, nem com excesso de luz, um ambiente salino. E aí a gente olha lá para aquela história lá da geologia e da história dela no planeta. A região onde ela surge é uma região onde já foi mar. E aquela planta de lá é sempre tóxica, irritante, tudo mais, porque ela sempre vai produzir terpenoides aromáticos, terpenoides que fecham o ciclo, que são extremamente irritantes às membranas, né? Então, aqui ela deve ter se adaptado e em alguns
no ambiente frio, do pessoal do sul que está estudando no ambiente mais úmido, como é o da Amazônia, e aí ela começa a modificar suas propriedades. Então, ela é muito interessante, é muito bacana. Eu fico assim, muito feliz quando eu vejo as publicações do Averroes, do estudo do Averroes, e às vezes eu fico triste porque determinadas informações que seriam interessantes e que enriqueceriam o trabalho das pessoas, muitas vezes eles estão só na ação biológica ou na ação toxicológica e não estudam o mecanismo de ação. Porque no mecanismo de ação é que está o pulo do gato, né? Porque às vezes aquilo é tóxico numa determinada concentração. Mas a atividade você pode modular em biotecnologia, que é o que a gente faz, todo mundo trabalha com isso. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Pode passar. Então, assim, olha só que interessante essa foto. Deve ser de japonês, né? Olha lá, ele todo enroscadinho, assim, né? Como se fosse um ponto de interrogação, né? Então, por que estudar o Averroes, né? Por todos esses motivos, e eu, como já tem muita gente boa trabalhando, fazendo estudos lindíssimos com a Averroes, eu estou aqui conhecendo a planta, estudando a planta, verificando, entendendo o que as populações tradicionais, como que elas usam, pelo relato de literatura, né? E vendo as correlações, né? E o trabalho não acaba, e a introdução in vitro. Eu tenho várias outras fotos de introdução in vitro, eu trouxe essa aqui, que é a formação de um calo, para a produção das substâncias que a gente queria, que são aquelas indutoras de apoptose, né, de morte celular programada. E aqui que eu venho fazendo com diversos estudantes, a gente está fazendo os estudos ecofisiológicos, a gente está vendo as interações ambientais, né? Então, já apresentamos aqui na Semana Científica, todos os nossos alunos já apresentaram algum estudo, que não é o mesmo estudo. Se você olhar precipitadamente, você vai achar que é o mesmo estudo porque a metodologia é a mesma, mas não é o mesmo estudo porque os resultados são diferentes, então a discussão tem que ser diferente. Então, por exemplo, a gente fez o cultivo aqui no feijão, olha só, a planta do feijão crescendo, atuou na germinação e a planta do feijão crescendo, e ela está crescendo no formato de espiral, e ela ainda, ao invés de ser verde, ela está com uma coloração avermelhada. Então, fez uma espiral avermelhada lindíssima. Eu tenho outras fotos aqui, eu estou nesse computador novo aqui, que eu não tenho os arquivos. Aí eu consegui esse. E aí nós fizemos vários estudos do Averroes do Rio de Janeiro, de várias partes. Também fizemos de outros estados do país, assim como outros autores da mesma equipe, né, também estudaram. E é muito interessante a gente ver a modificação. Aqui, esse exemplo da germinação para nós atua muito como um ensaio associado ao estresse oxidativo que ele é capaz de gerar, né? Então, é uma peneira para a gente saber com qual, de acordo com o experimento que a gente queira, de que estado a gente quer trabalhar, né? Então, tem sido isso. Pode ir. Então, enquanto nós estamos fazendo esses estudos, nós seguimos aqui, ainda por causa da história da dor, nós fizemos um trabalho onde é necessária muita resiliência. Então, nós fizemos um trabalho ao longo de anos com diversos representantes, não só representantes religiosos, mas todos numa tônica assim, do que é espiritualidade. Então, demos aula no Instituto de Teologia, tivemos a participação dos doutores aqui que fazem
pelo Centro Cultural, eles fazem visitas aos pacientes como palhaços, brincando com o pessoal dos hospitais. É a Companhia do Riso. Companhia do Riso, obrigada. Publicaram também, os nossos alunos publicaram aqui na revista de espiritualidade, temos uma outra publicação numa revista de espiritualidade de impacto alto, uma revista franciscana, fizemos um curso para população petropolitana. Essa foto aí é do último dia. Atrás de mim, ao meu lado aqui, está o reitor da época, Frei Everaldo, e atrás de mim está o meu chefe da Santa Casa da Misericórdia, que isso aí foi no Dia do Médico, e ele tem um trabalho lindíssimo para os pacientes neurológicos, e eu convidei para ele vir fazer a palestra. Então, é uma parte do pessoal, e depois fizemos um encontro de saúde espiritual, e agora, ano passado, trabalho com o pessoal da Liga, da LAF, um trabalho muito bonito que eles fizeram, da parte de saúde espiritual. A doutora Natália está aqui apresentando, gravando, e um trabalho muito bonito para os pacientes. Quer falar, Natália? Foi a interferência, né, da espiritualidade nos cuidados paliativos e o quanto que isso pode ser favorável para esses pacientes. E aí a gente deu exemplo, né, de alguns instrumentos que podem ser usados. E foi bem legal, foi um trabalho muito importante. Eu gostei muito de fazer. Foi um trabalho muito bonito que todos fizeram. E é isso, porque a gente trabalha com esses pacientes desenganados, né? Então, e muitos com dor, sentem muita dor. Então, é muito importante ter esse trabalho ir saindo da gente. Ele tem que sair da gente, primeiro, porque a gente não tem braços para fazer tudo. E segundo, que as pessoas têm interesses, né? Então, a gente vai devagarzinho, sempre fazendo e sempre devolvendo para a faculdade também. Pode passar. Esse foi um aspecto. Outro aspecto é o trabalho em bioética, aqui dentro da faculdade. Eu sou professora da residência, a minha chefe é a professora Cláudia Gorini, que está aqui do meu lado. Aqui, essa foto aqui abaixo de saúde ambiental, é professora com formação em bioética da residência, e nós trabalhamos juntas com ética ambiental e bioética clínica. E eu ensino, então, a bioética da clínica interétnica, porque além dos pacientes com neoplasias malignas, eu passei a trabalhar com as comunidades, os povos originários, né? Lá na Santa Casa. Aqui eles vêm, são convidados para dar aulas e tudo mais, mas nós aterrissamos, então, esses conceitos ligados à bioética. Então, eu trouxe para cá, ali à esquerda, uma forma de cultivo, né? E as visões de cultivo. Está vendo ali o símbolo do Yin, do Yang? Trouxe sob a forma de curso de extensão, criando jardim sensorial, desenvolvendo esses cultivos, essas visões para a visão das diversas tradições, como que eles plantam, e em especial a visão chinesa, porque da mesma forma para o ser humano e para o animal, para a planta também dá para a gente desenvolver metodologia de cultivo e transformar em artigo científico. Então, eu não me lembro, acho que isso aqui foi em 2015, e depois eu levei isso lá para a Santa Casa também. Publiquei na Intervozes, mas sempre publiquei na antiga revista Arquivos FOG, que inclusive tem uma revista que é são só artigos do Aveloz, que foi quando eu terminei o doutorado. Aqui, nesse mais embaixo, tem eu falando sobre leishmaniose, depois trabalhando para as doenças negligenciadas, né? E aí, essa foto aqui em cima, sou eu lá na UFRJ também,
na parte de laboratório, mostrando os jardins que eu fiz com os povos originários, né? Então, fiz jardim em Petrópolis, fiz jardim junto com eles, fiz jardim na UFRJ, para a parte de pesquisa, e fiz para Santa Casa. O jardim na Santa Casa foi o que a gente mais documentou, porque todos os povos estiveram juntos. Foi uma semana antes de ter sido decretada a pandemia. E o jardim está lindo, cresceu, está a coisa mais linda, e frutificou, deu flor. Eu pensei que fosse morrer, né? Mas o pessoal lá está cuidando, e a natureza, ela mesma tem a sua força, né? Então, esse jardim, ele é uma memória desses povos. Eles levaram as plantas, outras plantas deles, para cada jardim a gente trabalhou com uma planta, né? E algumas têm que se repetir também. E aí, só falta certificar, porque os serviços pararam, né? Fazer toda a certificação botânica. Algumas foram feitas, mas não chegou a completar tudo, porque a gente tem que ter a certificação para ter certeza. Vocês viram a importância da certificação? Vocês lembram daquela da Euphorbia tirucali criptata? Você jamais diria que ela é Euphorbia tirucali, né? Então precisa o quê? De um especialista botânico certificando a planta, né? Por mais que todo mundo veja, mas tem que certificar para você dizer que você está trabalhando com a planta certa, né? E aí aquele resultado fica confiável, né? E aí a gente seguiu com essa questão dos trabalhos dos alunos, né? Então tem a Maitê, que apresentou, estudou e publicou sobre romã, de acordo com os povos, né? Tem a Patrícia, que também mexeu com a romã, mas fez diversos outros trabalhos nessa parte vegetal. Porque, veja bem, eu até ensino um pouco da fitoterapia, mas a minha parte é a parte de controle, em biotecnologia vegetal, é a parte de controle da produção química vegetal, para que aquilo fique sempre como medicamento e não como uma planta tóxica, para que a gente possa obter. Eu quero anti-inflamatório, então eu vou cultivar dessa forma. Eu quero analgésico, eu vou cultivar de outra. Eu quero que ele floresça, eu vou cultivar de outra. Então eu fico aqui, porque em planta, em fitoterapia, o controle de qualidade não está exatamente no laboratório que o processa, está no cultivo. Então, é a qualidade da planta matriz, né? Então, é isso que eu faço, e é por isso que eu estou frisando com vocês, porque, veja, por exemplo, essa menina aqui, nesse artigo, a Naima, aquela ali, muçulmana, que está ali no slide, né? Ela já levou, porque no Paquistão e para a área que eles têm em relação lá, eles se medicam com homeopatia. Então, ela já levou o estudo, né? Ela fez aqui e já levou, porque ela é farmacêutica. E eu não me meto. Agora é a conduta deles lá. Então, cada aluno vem fazendo, dando a sua contribuição e, sequencialmente, publicando, né? Algumas publicações são mais modestas, são só da Semana Científica ou em algum congresso, outras já são em revistas, e aí a gente vai devagar, porque tem uma primeira revista, a InfoSapb, que o pessoal em geral publica, que está aprendendo a escrever, e aí depois, com experimentos prosseguindo, a gente somando 2, 3 experimentos, aí a gente vai para um artigo, para uma submissão numa revista maior, né? Então, foi o que aconteceu com a Naima Wazin. Ela já fez diversos trabalhos de pesquisa e diversas cartilhas, tudo mais, e aí isso já teve a publicação no local de interesse dela, né? Então,
Pode passar. Então, devagarzinho, outras coisas estão sendo feitas, e aí a gente, em paralelo, começou a... Então, enquanto a gente vai trabalhando e formando os alunos daqui, que se interessam, né, de acordo com o seu tema, se for possível, né, eu trabalho com essa planta, porque essa planta, ela, embora eu estude outras, mas essa planta ela permite que a gente transite em várias coisas da medicina. O estudo farmacológico, o estudo toxicológico, o estudo biológico. Então, assim, ela permite que você discuta muitas coisas. Então, ela é muito rica para ensinar. Ela é muito útil para a gente ensinar como é que faz pesquisa, o método cartesiano com planta, para depois ir para o método sistêmico, para ir ampliando, né? Então, em paralelo, a gente também fez esse trabalho. Depois que terminou a parte principal da pesquisa, eu passei a, embora eu não tenha feito nenhuma abordagem a alguma comunidade, mas eu passei a conhecer membros dessas comunidades e eu não consegui ficar neutra vendo os diversos problemas que eles passavam, a situação de invisibilidade que eles passavam. Então, e aí a faculdade sempre me dando essa retaguarda, né? Então, por exemplo, esse senhor aqui, à esquerda, Mil Vacite, faleceu tem 2 anos, mas aqui foi um vídeo que a faculdade fez sobre cultura e tradição cigana com ele. É um vídeo maravilhoso. Os ciganos de todo o Brasil elogiaram, ficaram super gratos. Foi belíssimo o trabalho, né? Foi um projeto especial que a gente fez pelo Centro Cultural. As cartilhas paquistanesas, que foram mostradas diversas vezes, o trabalho com o chefe tucano, inclusive a Caroline Tucano fez o trabalho trabalho das cartilhas, né? Que inclusive foi um trabalho premiado no passado, né? Do impacto da Covid sobre os povos indígenas, porque eles estavam muito sofridos com tudo aquilo e sem conseguir falar com os povos da Amazônia Oriental. Então, nós fizemos uma cartilha bilíngue. Patrícia Musmano participou disso também. Aqui está a foto da Caroline e do chefe tucano apresentando, né? E a gente gravando. Aqui está o representante da OAB, aqui de azul, né? Da parte de direito criminal, Cláudio também. Então, assim, foi feita uma cartilha bilíngue, português e tucano, com a finalidade de avisar a esses povos da Amazônia Oriental, falando na língua deles, né? A cartilha circulou, mas também com a finalidade dessa cartilha ser adaptada. Se um Guarani quisesse, se um Sateré Maué quiser, quem quisesse, entendeu? Porque o trabalho é para o bem-estar comum, né? Por acaso, né, essa planta está muito ligada aos povos originários. Então, embora eu trabalhe com as outras populações, acabou que eu tive esse envolvimento com eles, tenho esse compromisso com eles, porque gosto muito deles. E extremamente inteligentes, e essa é uma questão de você entender qual é o ritmo das pessoas. Eles produzem muito mesmo. E aí eles produzem para eles, né? Não é para mim, produzem para eles, tudo que eles fazem, eles publicam, é no nome deles. Então as publicações são modestas porque não é todo mundo que aceita um indígena publicando, um cigano publicando, uma menina cigana publicando, não é. Então é uma quebra de paradigma também nisso. Esse trabalho foi quebra de paradigma em homeopatia, pesquisa em homeopatia, na coisa da planta, que acabou não sendo tóxica, e a gente está buscando as explicações, e também nesse tipo de trabalho, né? Então, a gente trabalhou na parte afirmativa das culturas e tradições deles, então isso se chama multiculturalidade, de acordo com os autores que a gente estuda. A gente trabalha na interculturalidade, porque um ajuda o outro.
Então, vocês podem ver aqui embaixo, todo mundo aqui junto fazendo trabalho manual. Aqui, ó, bem de costas aqui, nessa aqui de baixo, tem um japonês, né? Então, tem paquistanês, tem japonês, tem árabe, tem branco, tem português, tem angolano, tá todo mundo ali. Tem gente do Congo, tem indígena, tem cigano, refugiados de diversos locais. Em geral, a gente atende as crianças refugiadas, mas de vez em quando aparece algum adulto também. Então, assim, isso é lá na minha enfermaria na Santa Casa. Então, a gente faz esse trabalho da interculturalidade, tudo isso é por causa dessa planta, do estudo dessa planta, essa devolução. Isso é um trabalho de bioética, é bioética clínica, da clínica interétnica, que foi autorizada em 2016, que isso existisse, né? E aí, no meu pós-doutoramento, no meu estágio pós-doutoral, no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, eu fiz um levantamento dentro da saúde. É muito difícil, assim, esses determinantes sociais são complicados, né? Então, a gente pensando na coisa da autonomia deles, que é um pensamento de saúde, né? Um pensamento de prosperidade. Então, eu fiz um levantamento sobre o quanto que eles utilizam a biodiversidade e também fiz um levantamento sobre uma atividade online dentro da cultura. Fiz um levantamento, o que tem agregando valor. Então, assim, agrega muito valor quando fala que é um produto de origem étnica. Ah, mel indígena, vela cigana, culinária negra. E aí, às vezes, quem está vendendo isso não sabe nada sobre cigano, ou não sabe sobre indígena, ou não sabe, entendeu? Estão vendendo, eles vendem colírio para pingar no olho, negócio seríssimo, indígena. E não tem como você, numa aldeia, descontaminar uma substância a ponto de colocar alguma coisa no olho, né? Então, você vê isso e vê a necessidade, assim, as pessoas estão trabalhando, tudo bem, tem que trabalhar mesmo, cada um ter a sua forma de sustento, porém, eles também, e eles podem utilizar isso. Então, foi feito todo um levantamento, que foi o meu pós-doutoramento, e aí a gente circulou junto com o professor Alexandre Pirro, porque o trabalho é Unifase, o FRJ, pelo SAP, Projeto de Saúde Ambiental, Bioética e Parasitologia, e o INPI. Então, a gente acaba trabalhando junto, em parceria, e então nós circulamos essa cartilha para os povos, por intermédio dos seus representantes. Circulamos para os povos, e foi muito apropriado, porque a gente circulou um pouco antes da chegada do Covid, porque esse estudo eu fiz em 2019. Então, em janeiro, eu estava com isso pronto, o trabalho todo pronto. Aí tem algumas coisas que tiveram que ficar no próprio INPI, não podia circular, e tinham outras que poderiam. E aí a gente circulou pelo SAPB, né? E hoje em dia, essas outras coisas, eu sou professora convidada lá da disciplina de propriedade intelectual e direitos associados das comunidades tradicionais. E aí isso está na plataforma Moodle, que essa participação na disciplina fazia parte do meu projeto de pós-doutoramento. Então, estou devolvendo ao INPI e atualmente estou dando aula a alunos do Acre, alunos do Pará, alunos de todos os lugares do Brasil que estão fazendo essa disciplina durante o mestrado e o doutorado deles, né? Então, essa cartilha foi de grande utilidade, principalmente para os povos, né? Mas eles já vivem conectados, né? Mas, assim, a importância dessa informação é que
ela é uma informação para a sobrevivência deles, né? E aí, isso tudo são formas de amenizar dores psíquicas também, né? Ansiedades, né? Enfim, pode passar. E aí, a gente, então, agradece, e eu agradeço muito a todos os alunos da Liga, dessa última publicação que nós fizemos, que são vocês, da LAF, da Liga de Fisiologia e Fisiopatologia Humana, mas alunos da Liga de Semiologia, né? Eu fiquei muito feliz, sou professora de Semiologia, e eles chamaram para a Liga, para trabalhos com a Liga. Liga de Neurologia, na figura da Natália, Liga de Anestesiologia, que na figura do Felipe Freire. Então, que foi o primeiro autor desse último artigo, né? Então, nós estamos progredindo, né? Progredindo no entendimento, e é por isso que eu agradeço demais a vocês terem gravado esse encontro de hoje, porque para vocês entenderem, né? E a gente revisar, mas revisar, porque aí eu só falo uma vez, né? Aí, se quiserem, podem ver o vídeo de novo, que aí eu já vou fazendo outras coisas com vocês, né? Então, vocês foram muito bacanas comigo, e o professor Alexandre Pirro também é um parceirão, né? E a gente coloca lá o vídeo da LAF, é claro, dando os créditos, mas também deixa lá porque é uma forma, né? Essas informações podem vir a ser úteis para outras pessoas também que se interessem em investigar o avelóis ou qualquer outra planta, né? Existe toda uma sistematização, tá bom? Então, gratidão, obrigada aí por todo o apoio, todo o carinho de vocês, inúmeras pessoas, né, que a gente tem para agradecer, e muita felicidade assim nesse trabalho. E é muito engraçado, né, que às vezes eu estava cansada, estava estressada, fazendo 500 coisas ao mesmo tempo, aí tocava o telefone. Doutora, tô ligando para dizer que eu melhorei, a dor aliviou. O indígena, doutora, isso assim, assim. Aí, assim, aquela confiança, sabe? Aquela confiança me dava tanta alegria. E aí, por aí passaram-se 25 anos. Espero que vocês sejam nossos herdeiros, porque as pessoas passam, mas os trabalhos ficam. Tá? Então, muito obrigada pelo carinho e pela oportunidade. Nós que agradecemos pela palestra, professora, e também pela disponibilidade, pela boa vontade de estar sempre com a gente aqui.